Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É com uma grande alegria que nos encontramos mais uma vez em nosso 5º encontro da Rede Empreendedora. Eu me chamo Natália, eu falo aqui de São José dos Campos, eu sou bacharel em Direito e faço parte do time da Ampecom. E para quem não conhece, a Ampecom significa Associação Nacional por uma Economia de Comunhão e nasceu há 14 anos aqui no Brasil, e nós somos a representação jurídica da economia de comunhão no Brasil. E atuamos como uma rede de pessoas comprometidas em viver por um mundo menos desigual, pela erradicação da pobreza, por uma nova economia sustentada pela fraternidade, pelo diálogo, pelo respeito ao próximo. E para iniciarmos essa noite, nós pedimos que vocês insiram no chat o nome e o local de onde vocês estão falando, para a gente nos conhecer melhor. E se tiver alguém aqui também pela primeira vez, pode acrescentar essa informação no chat. E mais uma vez, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui. Eu me chamo Emílio, sou empresário, sou economista e, no momento, sou diretor de empreendedorismo e novos negócios da Economia de Comunhão no Brasil, trabalhando na Ampecom pela EDC. A gente chega agora ao 5º e último encontro da Rede Empreendedora de 2022. Como muitos de vocês puderam acompanhar, esse ano nós fizemos um percurso de encontros nos quais pudemos aprofundar o Guia de Impacto da Economia de Comunhão, que é um instrumento que a gente colocou à disposição que busca orientar empreendedores e empreendedoras da EDC a medir suas ações sociais, culturais e ambientais. E no mês passado, entre os dias 21 e 22 de outubro, nós tivemos o nosso Fórum Nacional da Economia de Comunhão, que muitos dos que estão aqui estiveram presentes. A gente contou com a participação de 180 pessoas presencialmente e 1.671 participaram via streaming das várias regiões do Brasil, em uma troca de experiências, conversas e construção de conhecimento. Isso mesmo, Emílio. E para a gente selar esse momento do fórum, nós queremos compartilhar um pouquinho, uma retrospectiva de como foram esses dias. O desenvolvimento comunitário ele é fundamental para a resiliência do sistema econômico que está passando por crises, especialmente uma crise climática, uma crise social por falta de dignidade humana, falta de justiça social, e é justamente nas comunidades que a gente vê aí tantos projetos lindos, a própria economia de comunhão, com grandes casos aqui que foram relatados hoje no fórum. Então é central para o desenvolvimento sustentável que as comunidades estejam cada vez mais fortes e colaborando entre si. Acho que o primeiro grande elemento que temos que ter em conta é a oportunidade para a transição, a oportunidade para a mudança. É importante a gente, como liderança, entender o risco político do que a gente faz. E por isso, todos nós, como lideranças, também somos agentes políticos. Então, atuar na mudança, a mudança sistêmica é, por si só, por sua própria natureza, um ato político. Eu acho que uma contribuição super bacana assim, desse fórum é trazer vozes tão diversas, distintas, que procuram, dentro daquilo que é a sua perspectiva, o seu chamado pessoal, fazer alguma coisa concreta pela construção dessa nova economia. Tem essa questão diária mesmo, de refletir de como a gente está no nosso trabalho, de como a gente se relaciona com as pessoas. Porque os povos quilombolas, eles são historicamente invisibilizados, e uma quilombola estar aqui hoje é uma conquista. A economia de comunhão levou para a minha comunidade algo que é a água, gente. Não tinha água na nossa comunidade para irrigação. E hoje nós temos água para o viveiro de mudas nativas que faz o reflorestamento da Mata Atlântica. Então, muito obrigada. Eu vivo e participo da economia de comunhão. Eu faço um trabalho coletivo na minha comunidade. Estou aqui representando os agricultores e a minha comunidade, que eu sou presidente da comunidade. E hoje eu estou aqui para agradecer, porque foi através disso aí que
eu me reconheci que eu sou alguém, eu sou importante também. Trabalho com salgados, sou empreendedora. Hoje eu posso dizer que eu sou uma nova mulher porque eu me achei no meio de vocês também. Eu estou muito feliz, muito satisfeita de a gente ter proporcionado como economia de comunhão essas conversas e gerado essa possibilidade de conexões potentes, né, com esse foco comum que é construir uma economia mais justa, regenerativa e fraterna, que é o objetivo da EDC. Que vídeo legal. Ah, muito bom. Eu não tinha visto. E ele sintetiza um pouco o que a gente viveu lá. É muito legal reviver isso. E para dar uma continuidade, eu vou convidar duas pessoas que estiveram lá no fórum e vão nos contar um pouquinho, compartilhar, para nos dizer o que foi, como é que foi participar do fórum. Então, para começar, eu vou chamar a Valéria. Valéria, por favor, conta para nós o que foi para ti. Tá mudo, Valéria. Perdão. Oi, boa noite. Estão me ouvindo agora? Eu sou Valéria, eu falo de Londrina, né? Eu não conhecia a economia de comunhão, eu sou empresária e eu fui principalmente como estudante de psicologia, sou do 4º ano de psicologia. Quem me convidou foi o Marcelo, né? E eu fui conhecer esse evento maravilhoso, foi uma das coisas mais legais que eu vivi assim, em 2022, porque tem muito, né, vem muito de encontro com aquilo que eu, enquanto empresária já, né, há 15 anos trabalhando, sempre pensei, né, em que a gente não cresce sozinho, que a gente só tem sucesso quando quem está à nossa volta também tem. E, né, saber que ali haviam, né, 180 e poucas pessoas, e mais o que estava em volta, né, que são pessoas que estavam fazendo um pouquinho para melhorar a nossa sociedade, foi uma coisa assim incrível, foi maravilhoso. Eu adorei, foi um momento assim, eu ia dormir assim, eu ficava pensando no impacto social daquilo ali, porque às vezes a gente tem a sensação de que não tem nada acontecendo, né? Que não se pode fazer nada. Eu trabalho eu tenho um projeto, eu sou estagiária da Pastoral Carcerária dentro da Penitenciária Feminina aqui de Londrina, né? E tenho contato direto com uma realidade muito difícil. E aí você vê, né, várias pessoas trabalhando para essa área social, foi uma coisa maravilhosa. Eu adorei participar e espero que esse seja o primeiro de muitos. Obrigado, Valéria. Que legal. Valéria, ali da Valéria, a gente tinha a Camila e o Marcos como convidados, mas acho que eles tiveram algum problema, né, técnico. Verônica, não estão, né? Não? Então vamos dar sequência. Obrigado mesmo, Valéria. Eu que agradeço. A gente que agradece. Enfim, agora, Natália, contigo. Sim. Agora, gostaríamos de iniciar um segundo momento do nosso encontro, agradecendo a Valéria por compartilhar como foi o fórum, e queremos, assim, conversar com vocês sobre o tema desse evento de hoje, que é quem é a pessoa empreendedora dentro da economia de comunhão. Queremos refletir o nosso papel de empreendedores e de empreendedoras da economia de comunhão, como a nossa atuação pode ser um impulso para o desenvolvimento dos empreendimentos sustentáveis, regenerativos e que proporcionam a redução das desigualdades. E para isso, nós gostaríamos de convidar agora o Emílio, que nos ajudará a aprofundar mais sobre esse assunto. Emílio, a palavra é com você. Obrigado, Natália. Pessoal, então me passaram essa responsabilidade de falar sobre essa pergunta que
ela é discutida muito internamente, né? Quem, afinal, é a pessoa empreendedora dentro da economia de comunhão. Então, eu vou compartilhar com vocês alguns conceitos, pensamentos e resultados do que a gente veio fazendo nos últimos 2 anos. Não é nada definitivo, é um início de conversa e é algo que a gente oferece para reflexão e pode ser o início, né, daqui a pouco, de insights muito interessantes para dentro da nossa comunidade. Então, eu vou ler para a gente também, quando a gente improvisa, a gente acaba sendo muito longo, né? E a gente tem que continuar sendo dinâmico e respeitando o tempo de cada um. Eu escrevi algumas linhas, dividi o texto em 3 partes, assim, que agora eu compartilho com vocês. Então, para começar, a gente tem um pouco de medo da palavra empreendedor. Então, o primeiro tópico é: o que é ser uma pessoa empreendedora? Então, esse é o tema de hoje. Para começar, a gente vai definir com clareza isso para passar para a segunda fase, que é o tipo de empreendedor dentro da economia de comunhão. Vamos lá. Nos dias atuais, os empreendedores são confundidos com gerentes, administradores e empresários. E, normalmente, eles são analisados apenas pelo ponto de vista econômico. E esse não é o conceito que utilizamos na economia de comunhão. Empreender não significa necessariamente abrir uma empresa, como muitos acreditam. Empreender vem da palavra entrepreneur, que em francês significa aquele que faz algo, que assume riscos. Indo adiante, tem outra definição que diz que o conceito de empreendedor se aplica às pessoas que não aceitam a realidade de maneira resignada. São pessoas motivadas pelo desejo de mudança para gerar um impacto positivo no mundo. O guru do marketing, o Seth Godin, diz que o primeiro passo para melhorar as coisas é tornar as coisas melhores. Tem muita profundidade por trás de uma frase aparentemente óbvia. Como é que como é que tornamos as coisas melhores? Primeiro, que para querer melhorar as coisas é necessário perceber que elas não estão no caminho ideal. Em segundo, é necessário se indignar e, por fim, é necessário agir. Ou seja, é necessário empreender ou botar a mão na massa. Partindo desse princípio, podemos já definir a diferença entre o empreendedor e o não empreendedor, que é o conformismo. Então, o dicionário nos diz: conformismo é a atitude ou tendência de aceitar uma situação incômoda ou desfavorável sem questionamento nem luta. É resignação, é passividade. Então, nesse conceito, o não empreendedor seria uma pessoa conformada. Então, eu faço convite até a reflexão aqui nesse nosso grupo, que daqui a pouco você, mesmo não tendo uma empresa, mesmo ou sendo estudante, ou funcionário de uma empresa ou organização, ou voluntário na comunidade, pai ou mãe, você se considera uma pessoa empreendedora ou uma pessoa conformada? Eu tenho certeza que todos aqui somos pessoas empreendedoras. Outro ponto importante é que para ser empreendedor ou empreendedora não é uma situação estática, uma posição final ou um título conquistado. Não é um lugar de chegada. Ser empreendedor é uma jornada. Existem várias etapas de autoconhecimento e descobertas nesse caminho. O segundo ponto é: apenas empreender não basta. A vida e o empreendedorismo são jornadas contínuas, fluídas, onde as oscilações, as experiências novas nos convidam à transformação, nos guiam em direções e reflexões profundas e trazem novos entendimentos sobre nós, sobre os demais e sobre o todo. E quando mudamos a nossa forma de pensar, alteramos o nosso estado de consciência. Eu compartilho, para mim, isso aconteceu quando eu estava decidindo qual curso entrar na faculdade, e eu sempre quis ser empresário por influência do meu pai. E quando eu ouvi e conheci a proposta da economia de comunhão, aquilo tocou profundamente assim, em mim. E eu escolhi fazer ciências econômicas para me aprofundar mais na ideia. Me parecia um conceito muito simples, porém profundo. Criar empreendimentos com o objetivo de compartilhar o lucro, de forma a minimizar o sofrimento de quem estava em situação de vulnerabilidade. Como? No momento, para mim, não era claro, mas eu percebi que o meu projeto pessoal de ser empresário não entrava em contradição com a minha vontade de contribuir com a construção de um mundo melhor. Então, eu, hoje, estou aqui por isso, por essa nova economia que coloca as pessoas no centro das decisões, utilizando os recursos que nós recebemos para gerar lucro e compartilhar, sempre na liberdade. Cada um aqui
nesse encontro, nesse momento, está em algum momento dessa sua trajetória empreendedora, de consciência sobre o seu propósito. Aqui na economia de comunhão, o empreendedorismo é a escolha consciente de gerar impacto positivo no mundo, tornando mais justo, regenerativo e fraterno, empreendendo as suas vidas com os valores da economia de comunhão, concretizando-os em seu trabalho, seus negócios, seus espaços sociais, espirituais, etc. E vamos lá para a resposta, né? Para a proposta de resposta do tema. Os tipos, quem são os tipos de empreendedores e empreendedoras na economia de comunhão? No início do ano, nós fizemos um trabalho de identificar as diferentes personas que atuam dentro desse nosso ecossistema da EDC no Brasil. Apesar do nosso propósito em comum, nós somos uma comunidade muito heterogênea, como vimos no fórum e como vemos aqui, né, no nosso encontro. E agora que a gente desmistificou o conceito do que é ser empreendedor e definimos o que é um empreendedorismo na economia de comunhão, eu vou apresentar esses dois perfis que nós mapeamos. O primeiro perfil são os empreendedores empresários. E aqui é importante ressaltar que a palavra empreendedores vem na frente da palavra empresários. Isso significa que é o empresário ou empresária que é, antes de tudo, uma pessoa empreendedora, um desejo de gerar uma mudança, que quer empreender por essa causa. E que, através da sua organização, pode compartilhar valores, perspectivas, conhecimentos, serviços, produtos e até mesmo o lucro. Sua área de atuação é a própria empresa, sendo um exemplo concreto de como é possível colocar as pessoas em primeiro lugar nas suas decisões diárias. E a segunda persona que a gente mapeou, que é muito atuante na economia de comunhão no Brasil, são os empreendedores sociais. Quem são eles? São aqueles que se colocam à frente de iniciativas de empreendedorismo que agreguem valor social. São pessoas que doam seu tempo e capacidade para viabilizar um negócio de impacto socioambiental. Estes empreendedores já partem na sua jornada com uma visão mais ampla de sua importância para a transformação do mundo. Como vocês veem, esses perfis são muito diversos, mas completamente interligados. Muitos aqui de nós nos identificamos com os dois perfis. Nós temos muitos empreendedores, empresários que têm uma forte atuação como empreendedores sociais. Uma coisa, né, não elimina a outra. E a gente definiu esses perfis para endereçar melhor os temas, os objetivos e para identificar como a gente pode colaborar de acordo com a jornada empreendedora de cada um. Dessa maneira, a gente pode oferecer um material mais pontual para o tipo de empreendedor. Empreendedores sociais ou empreendedores empresários, na verdade, não importa. Existem algumas características que identificamos em ambos, como uma marca registrada de quem escolhe, conscientemente, atuar e viver pela redução da pobreza por um mundo mais justo, fraterno e regenerativo. E aqui eu lembro os 4 pontos que a gente sempre colocou no Guia de Impacto, que é a consciência pessoal, né, que somos privilegiados, a consciência sistêmica, que a gente faz parte, consciência de fazer parte de uma comunidade global, a vocação, que é o desejo de ser agente de transformação, e a ação, que é quando a gente decide empreender. Essas são características que estão em ambos os perfis empreendedores na EDC. Podemos, por fim, então, entender que a economia de comunhão é como uma rede horizontal, que opera sobre a liderança invisível de um propósito comum, aberta a todos, que provoca uma mudança de consciência por um novo entendimento do papel dos e das empreendedoras. E para finalizar, parto de uma provocação, né? E agora? Como vamos mudar o Brasil? É uma provocação necessária, principalmente nessa época que vivemos, mas acredito que nós tenhamos aqui um grande propósito em comum, que é erradicar a pobreza e a fome no Brasil. É grande e tem que ser. Nosso propósito pode até ser uma estrada sem fim, mas não estamos concentrados no destino, mas sim na jornada. Não é possível mudar nada se estivermos sozinhos, e também não é possível mudar nada se nos colocarmos em uma posição de espectadores, que acham que o seu papel é condenar e apontar os erros da sociedade, especialmente no palco das redes sociais. Hoje, aqui, nesse momento, nós somos um grupo pequeno que acredita que pode mudar o Brasil através da nossa atuação na sociedade, através do nosso empreendedorismo. Nosso papel como comunidade da economia de comunhão do Brasil é convencer
mais e mais gente a se unir ao nosso propósito, oferecendo a nossa visão de viver por um mundo com menos desigualdade, pela erradicação da pobreza, por uma nova economia sustentada pela fraternidade, pelo diálogo e pelo respeito ao próximo. E através do nosso comprometimento e exemplo, queremos que outras pessoas acreditem na nossa ideia para que haja uma transformação real. E como disse o prêmio Nobel, o Muhammad Yunus, todos somos empreendedores, mas muitos de nós ainda não tiveram a oportunidade de descobrir. Então, nós, portanto, empreendemos porque devemos e não apenas porque podemos. E empreender, então, afinal de contas, se torna uma responsabilidade. E era isso, esses pensamentos, esses conceitos que eu queria compartilhar com vocês, para a gente dar sequência agora. E passo o microfone, Natália. Espero que tenham acompanhado e tenha sido breve. Super obrigada, Emílio. É sempre um aprendizado para nós todos, né? E nesse momento, nós queremos convidar algumas pessoas para também nos contar como elas vivem essa experiência de ser, né, empreendedores da economia de comunhão. Aí vão estar com a gente a Andrea, o Alexandre e a Roseli. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Então eu vou fazer assim, eu vou fazer algumas perguntinhas, e aí primeiro a Andrea vai responder, depois o Alexandre e a Roseli. Andrea, tá tudo bem aí? Tudo certo? Oi, boa noite, tudo bem? Eu já faço uma pergunta que já se estende aos outros também. A gente quer conhecer, assim, um pouquinho vocês, de onde vocês falam, qual a atuação profissional que vocês têm. Bom, boa noite mais uma vez a todas, todos e todes. Eu sou Andréia Regina Silva Cabral Libório. Eu sou formada em licenciatura em Pedagogia e atuo como pedagoga no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. E também sou uma das lideranças na comunidade quilombola de Peropaba, que fica aqui em Registro, São Paulo, né, da qual eu faço parte. E atualmente também eu faço parte da Associação Quilombola enquanto vice-presidente da associação de forma voluntária. E, recentemente, eu conquistei o título de doutora em Educação e Currículo pela PUC São Paulo. Parabéns. Boa noite a todos. Acho que não sei se a Roseli gostaria de se apresentar antes, Roseli. Então, obrigada, Alexandre. Eu sou Roseli Tortelli, sou de Curitiba, nasci aqui, né? Tenho 6 filhos, 9 netos, a 10ª está chegando. Sou casada há 41 anos, alguns já conhecem o Armando, outros não, mas acredito que daqui a um tempinho também vocês vão ter a oportunidade de conhecê-lo. Bom, nós conhecemos, eu digo nós porque eu e o Armando estamos juntos já há anos, né, né, desde que a economia de comunhão nasceu, né? Temos esse privilégio, vamos dizer, mas ouvindo umas pessoas aqui que disseram, olha, eu conheço há tão pouco tempo, né? Mas não importa o tempo que se conhece a economia de comunhão, né? É sempre o momento presente que importa. Que bom que você conheceu a economia de comunhão hoje, há 4 meses, há 6 meses, né? Mas nós temos uma empresa de economia de comunhão, alguns negócios também, né? E ainda quando nós estávamos casados mais ou menos há 15 anos, eu, né, trabalhei junto com o Armando numa empresa que a gente tinha, que era uma distribuidora de medicamentos, e assim, o Armando me convidou para trabalhar junto, porque ele queria realmente ter não sei, um momento assim que também nós pudéssemos ter algumas decisões juntos, não só ele tomar algumas decisões que eram muito importantes, não só para a vida da empresa, mas também
aquele negócio que estava surgindo, dando emprego para tanta gente, né? Na época, a gente tinha 300 funcionários, né? Enfim, essa empresa depois foi vendida e ainda continuamos com outro negócio, que é a Prodite Nutrição Clínica, que é uma empresa hoje que tem 150 funcionários, que é uma indústria de nutrição clínica. É a única indústria brasileira em nutrição. Mas aonde que eu estou nessa história, né? Então, é muito interessante, assim, porque um certo momento, assim, da minha vida, imagine eu com 60 anos, hoje tenho 64 anos, e desde, assim, a minha juventude, eu sempre tive muito envolvida, assim, com a realidade social, né, que me circulava. Eu venho de uma família muito simples, né? Meus pais eram operários. Então, isso é uma coisa que eu convivi desde criança, né? E, enfim, quando eu casei, daí, né, tivemos os filhos, eu realmente fiz essa escolha para cuidar dos filhos. E depois trabalhava, assim, full time na nossa empresa na época. Quando foi agora, 3 anos atrás, assim, eu fui impactada mesmo por um convite, e depois também eu posso falar melhor para vocês. Mas, atualmente, eu tenho uma empresa online que trabalho com roupas, principalmente em tricô, no inverno e no verão, né? Mas a minha venda é no inverno e não é um e-commerce, né? Eu vendo mais pelas redes sociais e contatos pessoais. Eu tenho uma rede de mais ou menos 2.000 clientes, né? E a finalidade, por que ela nasceu, eu falo daqui a pouco para vocês. Bom, boa noite a todos, boa noite, Andréia, Roseli, obrigado pela apresentação de vocês. Eu sou Alexandre Caixeta, eu falo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sou empresário, sou de formação, sou engenheiro de formação, e há 17 anos eu trabalho na área de crédito, na área de uma financeira. Né? Tenho uma empresa, sou sócio de uma empresa, hoje a gente tem 350 funcionários diretos, mais um ecossistema de aproximadamente 700 pessoas, e a gente vem nesse trabalho também de participar da Ampecom, de participar da economia de comunhão, que eu vi nascer quando jovem, né, em 1991, quando Chiara, no Brasil, fez esse lançamento dessa proposta, né? E desde então é uma coisa que nos toca, que me tocou muito desde os meus 20 anos de idade, que a gente hoje vê essa realidade acontecendo. Então, é uma alegria estar aqui com todos vocês. Uma boa noite. Obrigada, gente. Vamos agora na segunda pergunta. O que vocês visualizam na sua atuação que te caracteriza como uma pessoa empreendedora da economia de comunhão? E cada um de vocês tem 5 minutos para estar falando para a gente. Andréia, pode começar. Que aí a gente faz o mesmo... Bom, eu acredito... Certo. Eu acredito que eu já nasci inconformada, Emílio. Eu sou uma pessoa assim que eu não admito injustiça social, né? Exclusão. Desde criança, assim como a Rosali, eu morei em área rural, né? De família pobre. Já fui a pé para a escola, cheguei na escola com a roupa cheia de lama. Na minha casa pegava enchente, né? A enchente ia até o teto. Eu até me emociono porque é uma realidade, infelizmente. E eu vi na educação um potencial muito grande de transformação, né? Tanto é que a educação mudou a minha vida. Eu sou a primeira doutora, inclusive a primeira graduada, a primeira mestre e agora a primeira doutora da minha comunidade quilombola. E essa conquista é uma conquista coletiva que, com esse conhecimento que eu consegui adquirir na dita academia, hoje a gente está conseguindo ajudar a comunidade a se transformar. E
a economia de comunhão, ela possibilitou essa oportunidade por meio do projeto Jovem de Impacto. Então, acredita-se que a luta pela dignidade humana, os direitos sociais dos quilombolas, na qual eu estou imersa, né, na comunidade quilombola, sobretudo das mulheres, das crianças, que nós tivemos a nossa escola localizada no território fechado, né? Então, combate diário contra o racismo, contra a desigualdade, a exclusão social, esse racismo estrutural, que infelizmente reverbera-se na nossa sociedade, o abandono, principalmente pelo poder público. E eu considero assim como aspectos positivos que a questão da solidariedade que está presente em mim, que me solidarizo muito com as causas sociais, e com isso eu tenho conquistado de engajamento coletivo, e a gente tem conseguido estabelecer pontes. Então, acredito que esse processo é muito importante. Obrigada, Andréia. Roseli. Então, obrigada, viu, Andréia? Realmente, a tua fala, assim, não precisa muito para a gente também penetrar na tua realidade aí, né? Então, eu, assim, também, eu me fiz essa pergunta algumas vezes, mesmo participando ativamente do projeto, né? Com tantos projetos, assim, localmente, no Brasil, enfim, no mundo que a gente viu, mas eu sempre, eu sou um tipo de pessoa, assim, que não sou quieta, assim, sabe? Em volta de mim, assim, quando alguém está perto de mim e toca realmente a realidade social, é uma coisa que realmente eu procuro sempre fazer um exame de consciência. Eu fiquei muito contente em saber que aqui a menina de Londrina faz um trabalho na penitenciária feminina, na penitenciária de Londrina, não sei se é feminina ou masculina, né? Mas aqui também em 2015 e 2016, uma conterrânea de vocês de Londrina, nós começamos um projeto maravilhoso na penitenciária feminina aqui de Curitiba com a doutora Edna de Paula, que eu acho que vocês de Londrina conhecem bem. E quando, enfim, esse projeto foi por 2 anos, e quando que foi em 2019, assim, eu estava vendo o telejornal e junto com umas amigas minhas, nós vimos qual era a realidade que os refugiados, principalmente venezuelanos, chegavam aqui em Curitiba, né, na Cáritas. E dessas 2 nossas amigas foram ao encontro para ver a realidade que eles se encontravam. 2 meses depois, 3 meses depois, nós entramos na pandemia. E aí, cada vez mais, a gente sabia como é que esses refugiados chegavam aqui em Curitiba. Assim, de 10 famílias, se tornou 20, 30, 100. Hoje temos mais ou menos, acho que mais de 20 mil famílias em Curitiba, ou muito mais, né? Mas eu, assim, naquele período, a gente estava num sítio aqui perto de Curitiba, e eu disse, mas o que eu posso fazer por essas pessoas que estão tão próximas? E nós, algumas pessoas do nosso grupo estavam tendo contato pessoal com elas. E eu tenho um tino comercial, assim, que já é de berço, assim, um pouco é da minha mãe isso, né? E eu vi algumas coisas que eu tinha comprado para doação na época, e, enfim, eram golas de tricô. A mulherada conhece, então, enfim. Eu tinha umas 40 golas de tricô, e eu disse, puxa, mas isso aqui, se eu vender, vai dar tanto, e eu posso doar tanto, né? Fiz aquele cálculo como é que é, de lápis, né, Emílio? Cheio de planilha de Excel, assim, que eu tinha. Aí eu fiz um cálculo, poxa, simplesmente eu mandei uma mensagem para as minhas amigas ou vizinhas, 40 golas eu vendi em 10 minutos. E isso foi, assim, uma bola de neve tão positiva, porque naquele ano eu vendi mais ou menos 4.000 golas de tricô. Qual que era a conta que eu fazia? Né? Aquela conta que, bom, se eu jogar tanto, dá tanto de lucro, eu não colocava nem meu trabalho, porque era assim, simplesmente não, né? Eu estava fazendo essa campanha, vamos dizer, para ajudar os refugiados, né?
Bom, gente, foi a coisa, naquele ano, foi assim uma experiência incrível mesmo, porque daí entrou outros itens para vender, né? E passaram-se quase 2 anos, uma empresa me procurou que queria comprar 200 gorros de tricô masculino para dar no Dia dos Pais. E eu disse, a senhora tem nota? Eu, assim, disse rapidinho, eu tenho nota. Mas eu não tinha nota, não tem nada, era tudo na informalidade, né? Mas aí, naquele momento, eu senti o seguinte, puxa, mas aqui eu acho que eu tenho que dar um passo a mais, né? Conversando um pouco com o Armando, ele dizia, olha, se você abre uma empresa agora, é um negócio, e você tem que tocar para frente. Então, é isso que eu quero, eu disse, né? A finalidade eu sabia qual que era, né? Que eu, né, graças a Deus, eu não preciso, né, para viver dessa empresa, dessa pequena empresa. E eu abri ali, foi interessante, porque realmente é aquele impacto que eu tive muito grande, né? Agora sim, eu tenho contas para pagar, eu tenho uma série de coisas assim que começaram a vir, mas para mim não são obstáculos, são coisas assim que no dia a dia eu administro muito bem. Agora, a experiência mais assim interessante, né, além de todo o lucro ir para essa finalidade, que hoje nós acompanhamos 400 famílias, né? Domingo próximo nós vamos oferecer presentes para 500 crianças, cesta básica, enfim, é um trabalho também de comunidade. Mas a minha parte está sendo essa, né? Eu abri essa empresa com essa finalidade, né? E nasceu dentro de mim uma realização pessoal também. Incrível, porque tem os dois lados, né? Aqueles que recebem, de um lado, de forma material, mas aqueles também que recebem, que é o meu caso, essa realização pessoal. Mas tem um terceiro ponto aí que eu achei incrível, que nesses 2 anos assim que eu estou atuando, porque é o seguinte, gente, eu faço a maioria das entregas, aquelas que eu vejo que é mais, assim, que é importante eu estar visitando, né? Então, são pessoas que eu visito em condomínios fechados, em prédios, mas não que eu visito, porque eu sempre eu ia entregar entrego ali na portaria do condomínio. Essas pessoas muitas vezes não recebem a gente porque não é o caso também, né? Mas muitas pessoas me receberam em casa. E o que eu encontrei? O que eu encontrei na maioria das vezes? Uma pobreza interior muito grande, pessoas que se sentem muito sós, né? Sem propósito de vida, solitárias, separadas, filhos que abandonaram, e que eu comecei a ter um vínculo, que eu digo assim, nossa, mas é muito além, né, do que você fazer uma venda, né? E encontrei também pessoas, de certa forma, assim, que são muito consumistas e que fazem compras que, assim, não são compras com valores altos. E eu questiono, né? Mas olha, você vai precisar mesmo dessa peça? É interessante você ficar com essa peça? E aí as pessoas, não, mas eu acho que não, acho que realmente eu não vou precisar. Enfim, uma compra que dava X, ela comprou pela metade, porque eu comecei assim, a ter essa sensibilidade, porque realmente era uma outra coisa que as pessoas querem, o ouvido para escutar, né? Então, tem fatos assim, muito interessantes, né? Agora, recente, eu fui fazer uma entrega, e eu falando para a pessoa do projeto, né, que a gente também, né, a gente ativa a nossa rede toda, para a gente conseguir doações, de todos os tipos de doações, né? E aí, quando eu vejo entrar no prédio, dessa mesma pessoa que eu estava fazendo a minha venda, ela passando a maquininha do cartão, eu vejo um colega nosso entrar no prédio. Eu vi ele entrar, mas eu disse, não, vou esperar ele sair para eu cumprimentá-lo. Quando ele sai com 2 sacolas enormes, e eu cumprimentei, olha, disse para essa minha cliente, ele é do nosso grupo. E daí ele se aproximou, ele disse, Roseli, eu vim pegar doações, né, nesse grupo. Então, é muito interessante a gente ver esse lado que vai buscar as doações, coincidentemente, naquele prédio que eu estava, naquele horário, uma população de 3 milhões de habitantes que tem em Curitiba, ele está lá
E como que se dizer, olha, nós somos uma rede, eu disse para ela. E ela disse, eu quero participar dessa rede. Mas isso é um caso de mais de 100 que participam hoje da nossa rede, sabe? De ajuda. É uma coisa incrível, assim, né? E também falando desse lado, assim, que todos os meses a gente, né? Eu tenho esse propósito de atingir a cota, né? Atingir a venda do mês, né? É sempre uma suspensão, porque eu estou procurando fazer essa experiência também no sentido de nós tínhamos possibilidade de investir nesse negócio, mas eu disse não quero investir, eu quero que realmente essa empresa nasça, né, com essas forças que eu tenho hoje, né? Eu trabalhando com mais 2 pessoas freelance, né, que me ajudam, e acreditar também, né, que com esforço nosso, essa venda realmente aconteça, né? E hoje, por exemplo, então eu trabalho, para vocês entenderem um pouquinho melhor hoje, com malas delivery. Isso é muito comum, principalmente na pandemia, isso tem sido assim muito forte, né? Então eu tenho todo um sistema assim de controle para também, né, não ter problema nenhum de outro tipo de, às vezes, as pessoas também, não sei que casas que vão parar essas malas, né? Mas a gente tem um controle para a gente não ter problema nesse sentido. Mas, assim, a riqueza maior, assim, que eu tenho sentido é isso, sabe? É realmente um impacto social que eu estou vendo, assim, nesse meu trabalho incrível, porque algumas amigas minhas dizem assim, nossa, Roseli, mas você tem tudo para você ficar na tua vida tranquila, cuidando dos teus netos ou visitando teus filhos, né? Sim, eu também faço isso, né? Eu não deixo também de participar ativamente da vida da família, mas isso é muito maior, né, do que eu ficar no meu canto, né? Então, tem sido assim uma experiência muito legal. Hoje eu ia dizendo para vocês, né? Tenho também malas que vão e que não vendem, né? Que não vendem uma peça. E aí eu fico naquela, né? Mas antes um pouquinho agora de eu entrar na reunião, quando eu vejo 4 mensagens de pessoas que querem mostrar no condomínio delas para as amigas, essas malas com as nossas peças, né? Então, é uma coisa assim que é essa via de 2 mãos, né? Quando você também faz a tua parte, né? A outra parte, né? Também, né? Que eu sempre acredito nessa parte divina, ela acontece, né? Então, isso super obrigada, né? Roseli. Muito obrigada. Alexandre também. Qual é a mesma delay. Perdão. Natália, por favor, qual que era a mesma pergunta? O que você visualiza na sua atuação que te caracteriza como uma pessoa empreendedora da economia de comunhão? Tá bom. Bom, eu acho que eu preciso contar um pouquinho assim, acho que talvez, eu não sei se eu tenho as características do empreendedor da economia de comunhão, mas assim, aquilo que eu acredito é aquilo que eu vivo, né? Espero que, pode ser que se enquadre, né? Eu, desde da minha juventude, eu sempre nasci numa família que tinha condições, eu sempre estudei em boas escolas, e tive uma formação cristã muito forte, uma formação católica muito forte, e eu aprendi muito também com a minha mãe a importância da caridade, sobretudo com os mais pobres, com os mais vulneráveis, com as pessoas mais necessitadas. Isso sempre te carreguei isso no coração, e desde também dessa minha formação de jovem, participando de atividades da igreja, sempre quis construir um mundo melhor, sempre quis trabalhar para um mundo mais justo, para um mundo mais fraterno, para um mundo unido, e sempre com projetos nesse sentido. Mas quando eu me formei, eu, na ânsia de começar a trabalhar, de me firmar profissionalmente, acaba que a gente colocava em segundo plano essa vivência pelo mundo unido, ou essa vivência em prol do outro, ou a vivência de um mundo mais fraterno, e a gente colocava sempre em prioridade eu me firmar profissionalmente, né? Eu tinha essa angústia no coração que eu não conseguia ser aquela pessoa que eu gostaria de ser, até que um dia a minha mãe me alertou e falou assim, olha, meu filho, não tem caridade maior
do que dar emprego digno para as pessoas. E aquilo, eu falo, puxa vida, eu acho que esse aqui é o meu negócio, porque eu não sei cantar, eu não sei dançar, eu não sei fazer grandes coisas, eu não sei encenar, o que eu sei? Eu sei trabalhar, eu acho que eu sei empreender, eu acho que eu gosto de empreender, eu gosto de gerar emprego, gosto de gerar negócio. E aí eu entendi que essa era a minha vocação, era ali que eu poderia frutificar os meus talentos, né? E aí eu fiz essa escolha de realmente fazer desse o meu mote de vida, né? De viver para construir do meu trabalho, com as pessoas que convivem comigo, com as pessoas que trabalham comigo, essa oportunidade de ter um trabalho que seja justo, que dá dignidade para as pessoas, que respeite o outro, que valoriza o outro, que compartilha resultados, né? E que também possa servir as pessoas. E aí eu vim trabalhar com essa área de crédito, com essa área de empréstimos, e aí me deparei nesse cenário com pessoas também de muita vulnerabilidade, né? Pessoas idosas, pessoas que talvez ingênuas, muitas vezes, na hora de contratar um empréstimo, pessoas que não tinham noção e tinham uma necessidade premente ali. E ele falou, como lidar com isso, como ganhar dinheiro com isso, sendo justo com as pessoas, sendo justo com esse cliente. Né? É minha obrigação propiciar essa pessoa as melhores condições, a menor taxa, condições justas, condições transparentes, orientação. E isso perpetua em toda a empresa. Então, a gente tem esse propósito em toda a nossa empresa de servir esse cliente de maneira transparente, de maneira justa, de maneira... A gente até brinca, fala assim, olha, entenda como se fosse seu pai, como se fosse seu avô, como se fosse sua avó. Então, a gente procura dar este tratamento para os nossos clientes, este carinho para os nossos clientes, para a gente poder oferecer os nossos serviços, a gente oferecer as oportunidades de crédito. E mais, assim, como é que eu poderia também retribuir para a comunidade todo esse benefício que a gente tem, às vezes, fazendo essas operações, né? E aí a gente criou um programa dentro da empresa, por exemplo, que 3% do lucro de cada loja nossa, de cada operação nossa, a gente reverte para que os funcionários daquela loja façam uma ação social em cada cidade, na cidade daquela loja. Então, isso faz com que exista um trabalho em equipe, isso faz com que eles olhem a realidade local e eles comecem a trabalhar também tendo a atenção de cuidar do outro. Então, não só a empresa cuida, como também a gente propicia que os nossos colaboradores, que os nossos funcionários também atuem dessa forma, né? E isso cria no ambiente da empresa um ambiente de um cuidar um do outro, né? O que a gente chama, que é um programa que a gente chama de programa Hábitos de Sucesso. Então, assim, a gente tem um dia da gratidão, um dia que o outro tem que agradecer o outro, o dia de ensinar e aprender, que a gente tem que ensinar algo a alguém, alguma coisa nova, o dia do elogio, que a gente tem que praticar o elogio de um para o outro. Então, isso cria um ambiente dentro da nossa organização também das pessoas servirem umas às outras, né? E assim a gente consegue também prestar um serviço melhor aos nossos clientes dentro da nossa empresa. E a gente eu entendo que dessa forma eu consigo construir também, com as minhas competências, com as minhas capacidades, um mundo mais fraterno, ou pelo menos um pouquinho mais justo, um pouquinho mais digno para todas as pessoas. Super obrigada, Alexandre. E agora eu vou fazer a última pergunta, assim, para ser assim, de forma bem resumida, por conta da nossa hora, que já está correndo. Então, a última pergunta para vocês: qual a contribuição que um empreendedor, uma empreendedora da EDC pode oferecer ao mundo? Andréia. Eu acredito, fortemente na questão, primeiramente, do acolhimento, porque eu me senti muito acolhida por todos vocês e todas, né? Naquele evento que eu fui, assim, parecia que eu conhecia a maioria há muito tempo, assim, eu me sentia em casa. E a questão da transformação social, intervenção na realidade, um projeto de mundo, mais solidário, fraterno e mais humano, que trata todos de forma igualitária. E aí tem um slide, não sei se aí a Iranália vai conseguir passar depois, para mostrar um pouquinho do projeto, que vocês, da Economia de Comunhão, nos possibilitaram na comunidade quilombola de Peropava. Pode ir passando, Iranália, por favor. A gente conquistou esse prêmio, em primeiro lugar, no ano passado,
E com isso nós levamos um projeto de irrigação que era uma demanda antiga na comunidade, porque ela está em um percurso alto que não chega água, principalmente para irrigação, né, das plantas. Pode ir passando. E nós conseguimos implementar um projeto de irrigação, também conseguimos outras premiações depois. Ficamos entre as 10 finalistas nos prêmios Mulheres Rurais. Pode ir passando. Aí são notícias, pode ir passando, por favor. Conseguimos também a premiação na plataforma Itaú de Ancestralidade, com esse mesmo projeto. Pode ir passando. A comunidade quilombola de Peropaba, como vocês podem perceber, ela fica numa área de difícil acesso, né? E tem a metade das suas terras ainda em posse de terceiros, e a gente luta na justiça para ter a titulação definitiva dessas terras. Pode ir passando, por favor. Pode ir passando, que esses daí são a história da comunidade, mas não vai dar tempo de contar. Aí tem várias atividades, a valorização também da produção da farinha da mandioca, que é forte na nossa comunidade, que é toda artesanal, que também nós evidenciamos nesse projeto Jovem de Impacto. Pode ir passando. É uma tradição que passa de geração para geração, aí aqui foi o sistema de irrigação que nós implementamos. Pode ir passando. Esse sistema atendeu o viveiro de mudas nativas, né, que são plantas para o reflorestamento da Mata Atlântica. Pode ir passando. Sistema alternativo com captação de água de uma bica d'água. Preservamos a nascente também, com todo o cuidado com o meio ambiente. Pode ir passando. Aí foi quando já a água chegou, né, lá no viveiro. O pessoal da Ampecom, que foi nos visitar, a Virgínia, sua esposa, a Marisa, a gente ficou muito feliz. Convidamos vocês também, quando puderem vir aqui, também conhecer a comunidade. Pode passar. Aí é o viveiro, né, ali já com o aspersor funcionando no final do projeto. São sementes de mudas nativas que são recolhidas da Mata Atlântica, e aí é feito o plantio e as mudas para poder fazer o reflorestamento. Aí é a roça também, que o pessoal conheceu. Hoje a gente já vai conseguir levar a água para a roça, porque também nós aprovamos o projeto no edital Água 2022 do Instituto Mosaic, então mais uma conquista. E tudo isso foi possível pelo incentivo de vocês, da Economia de Comunhão, da Ampecom e os demais parceiros. Pode ir passando, Ira. Falar Ira, que o nome dela é difícil. Aí foi quando a gente conquistou, né, esse prêmio no edital, que agora a gente já está implementando o projeto. Então, as comunidades quilombolas, elas são historicamente excluídas e invisibilizadas, e ter direito à água potável e saudável é um direito social para a dignidade humana, que não ocorre na atualidade. Com esse projeto, também nós vamos conseguir fazer o tratamento da água, implementando um sistema na caixa d'água. Pode ir passando, Ira. E aí são as perspectivas futuras, os resultados que nós já alcançamos, e só coisa boa, muita alegria para a nossa comunidade, e agradecemos imensamente a todos, a todas, todos e todos. Super obrigada, Andréia. Roseli? 3 palavrinhas só. Esperança, realização e compromisso. Eu acho que com isso eu posso concluir a minha fala, já que a primeira foi um pouco longa, mas foi bem legal aqui estar com vocês. Ah, gente, eu queria mostrar para vocês, né? Dizer que eu tenho 6 filhos e quase 10 netos, e aí estão os genros, as noras, e o Armando, meu companheiro aqui de luta. São 7 meninas e 3 meninos. Eu sou louca mesmo, sabia? E muito realizada com esse bandinho aí meu. Obrigada. Alexandre? Bom, a pergunta, se eu me lembro, é qual a contribuição que o empreendedor da economia de comunhão pode dar ao mundo, né?
Acho que primeiro é perseverar, né? Acreditar, perseverar. Eu acho que a gente tem também que dar foco, dar luz a essas experiências que a gente tem, se unir a outras instituições, outros organismos, outros sistemas que também praticam ou que buscam a erradicação da pobreza, que buscam a solidariedade, que buscam a preservação do meio ambiente, nos juntarmos a eles, fazermos força, fazermos coro disso, porque é como o mundo precisa disso, né? E o mundo, a economia de comunhão é uma luz, é um farol, né? Então, a gente tem essa oportunidade e a gente deve falar da economia de comunhão, deve apresentar a economia de comunhão, a gente tem que ter coragem de expor, de nos expor, né? Porque eu acho que assim a gente consegue dar luz a essas experiências e conseguir transformar, né, um pouco a realidade à nossa volta, né? Eu costumo muito dizer para a minha equipe, né, ser você a mudança que você quer ver no mundo, né? Então, é começar por nós, é começar no dia a dia, é um dia de cada vez, mas é a gente começar com a pessoa que está ao nosso lado, né? Eu acho que se a gente começa com a pessoa que está ao nosso lado, no nosso dia a dia, no nosso convívio, no nosso ambiente de trabalho, a gente consegue também fazer essa rede crescer e aos poucos a gente vai impactando toda a nossa realidade, né? Acho que é isso um pouco que eu teria para dizer. Obrigado. Super obrigado a vocês três por todas essas experiências compartilhadas. E agora eu dou a vez aqui para o Emílio. Agora, beleza, beleza, que bom. Eu vou dar a vez para todo mundo aí que quiser participar agora. Jean, é Jean que falou? Sim, sou eu sim, eu e o pessoal aqui do Peru, ó. Estamos aqui há tempo aí na programação, parabéns aí. Salvador, Bahia, estamos aqui, viu? Vamos ter 2, 3 e 4 aí, a Feira de Empreendedores, do bairro do Peru, da Três Neves, fazendo a comunhão e participação. Viva a EDC, viu? Estamos juntos, Ampecom. Obrigado, Jean. O Jean está correndo muito atrás de tudo. Então, esse final de semana é o segundo Feru, né? 2, 3 e 4. Quem estiver perto está mais do que convidado. Pessoal, agora a gente quer abrir um momento para diálogo. Se alguém quiser fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta. E também para quem compartilhou conosco, com a Roseli, com o André, com o Alexandre. Então, é um momento que a gente tem para... Não é igual ao vivo, mas a gente tem que fazer esse exercício, né? E é tão bom assim a gente saber que pode trocar uma ideia e compartilhar as nossas aspirações. E eu confesso que a Andrea eu não conversei ainda, mas tanto com o Alexandre como a Roseli já tive a oportunidade de conversar e é muito bom a gente trocar essas experiências. É algo que fica marcado e nos incentiva a tomar algumas decisões. Que, na verdade, descer, ao menos rapidinho para mim, é a coragem de fazer o que todo mundo faz, mas de uma forma diferente. Eu vejo isso no Alexandre, né? Ele faz empréstimo, ele já me contou que ele poderia fazer de um jeito e não se faz de outro. Isso é muito concreto. E a Roseli, eu sou cliente dela, né? Comprei as lãs no inverno e é sensacional a história. Que pena que a gente não tem mais tempo para ouvir detalhadamente tudo aquilo que tu nos contaste da outra vez. Mas, pessoal, quem quer falar? Alguém levantou a mão? Narinha, tu queres coordenar a turma que vai falar? Deixa eu ver se tem alguém aqui no chat já com alguma pergunta. Se alguém não quiser falar, pode deixar escrita a pergunta. E se alguém quiser falar, pode levantar a mãozinha ali. Emílio, enquanto o pessoal está pensando na pergunta... pode falar, Patrícia. Eu só ia encher linguiça. Boa noite a todos. Bom, só queria compartilhar um pouco a minha primeira vez na Rede Empreendedora. Eu já estou junto com a Ampecom faz bastante tempo, assim, né? Com a EDC, conheço há bastante tempo, mas ultimamente eu tenho me aproximado cada vez mais, assim, né? E para mim, assim, eu sinto que é onde eu me encontro, sabe? Eu sou me enquadro como empreendedora, assim, tenho uma empresa de vídeos, muitos vídeos da EDC, né, a gente que faz aqui, e eu, assim, tento encontrar
a cada momento, assim, uma forma de conseguir, com o meu trabalho, impactar, gerar impacto positivo, assim. Eu estou nessa busca, ainda não encontrei a fórmula certa, assim, mas, assim, não que existe uma fórmula certa, mas no sentido, eu queria fazer mais, assim, sempre quero fazer mais, sempre também sou aquela inconformada que tenta mudar um pouco as coisas, as injustiças, as desigualdades, assim. Então, quando o fórum, por exemplo, foi onde eu me encontrei muito, assim, onde o coração ressoa demais, assim, sabe? Então tá junto com vocês, assim, eu quero cada vez mais me aproximar da EDC e, enfim, e conseguir encontrar meios. Eu sempre acreditei muito também no poder do audiovisual como forma de transformação, né, e de geração de impacto, né? Então, ouvir essas histórias, a história da Andréia ali que eu ouvi, me dá ideias, assim, de tudo que eu quero fazer, né? Tipo, um documentário ou de vídeos, assim, para difundir, né? O meu trabalho seria divulgar e difundir, transformar, contar essas histórias para o mundo, assim, né? E amplificar essas vozes, assim. Então, aí, enfim, só para dizer um pouco isso e agradecer pela oportunidade de participar. O trabalho que vocês estão fazendo, assim, de divulgação e de mandar mensagem tem funcionado porque é a primeira vez que eu participo, assim, né? Sei que faz tempo que vocês... É a quinta e última desse ano, só agora que eu fui participar, mas para dizer que eu quero me empenhar mais, assim. Eu sou mãe de 2 filhos bem pequenininhos, e isso me dificulta um pouco a vida, assim, a vida de empreendedora, de empresa com a maternidade. Daqui a pouco eu fui interrompida já com eles, daqui a pouco eles podem vir de novo, mas enfim, é um pouco uma loucura, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu não posso parar, assim, eu tenho a maternidade, que é a minha grande prioridade, mas também, assim, essa transformação para um mundo mais justo também é uma prioridade muito grande para mim. Então, enfim, é isso que eu queria compartilhar. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Teus vídeos são muito lindos. A gente tem muito orgulho dos vídeos. Marcelo, desde do fórum, ele é o nosso presidente da Ampecom, né? Estava com a mão levantada. Quer continuar, Marcelo, ou não? Quer dar um oi? Quero. Não é um oi, não. Eu quero fazer um comentário em cima do que a Patrícia falou. Ela me lembrou de um aspecto importante na EDC, né? E quero compartilhar com todos vocês, porque vocês viram ela falando que ela foi se apaixonando cada vez mais pela EDC quando ela foi prestando trabalho para nós. Então, a gente fala que a EDC ela é regenerativa, porque quando a gente coloca esse tempero a mais na economia, a gente vê isso na Patrícia e vê em todas as pessoas da equipe da Ampecom. Então, eles entregam muito mais do que a gente paga, pelo salário que a gente paga, né? Pela remuneração que a gente oferece. E é isso que a gente tenta mostrar para todos, que a transformação da economia, ela depende desse processo de experimentação das relações, onde a gente consegue criar e ter resultados assim que a gente não imagina que a gente pode ter. Basicamente, ele vai vir sempre daqueles valores, né, ligados à questão da confiança, da questão do amor, da questão da reciprocidade, questões assim que para a gente, às vezes, a gente está cansado de ouvir, mas a gente tem que estar sempre inovando na forma de aplicação, né? Assim como cada um, né, das 3 pessoas que apresentaram os casos nos apresentaram, porque a EDC ela é multifacetada, ela está em todos os lugares, está em todas as classes sociais, em todas as categorias de empreendedores. E é isso que a gente quis mostrar no fórum, né? Que a capacidade está na nossa mão, cada um dentro do seu universo. Por isso que, para uma sociedade melhor, é a interação entre as várias comunidades que compõem a nossa sociedade. Por isso que a gente fortalece primeiro o núcleo para depois expandir, né? Então, o comentário dela me fez, despertou para isso e quis compartilhar com vocês. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Deixa eu ver quem mais. O Carlos Eugênio deixou um comentário agradecendo, deixando registrada a alegria em participar desse encontro. São extremamente inspiradores. Obrigado, Carlos. Acho que todos nós achamos. Nina.
É uma pequena experiência que eu fiz contigo, Emílio, em uma das transmissões, aqui com a Verônica, que depois eu me associei, né, à EDC, porque uma das falas você dizia, né, que esse empreender, esse contribuir com a EDC, não é só o dinheiro físico, né, monetário, mas é também os dons, né, o seu tempo. Aí eu, Verônica, então eu já estou me, né, oferecendo meus serviços, né, para a Ampecom, e isso para a Ampecom que se estende a toda a EDC, a todas as pessoas que são ajudadas, como a Andrea, né, contou aí da comunidade dela. Então, isso me dá muita alegria, assim, é uma pequena coisa, né, mas é poder contribuir com aquilo que sei fazer, como o Alexandre falou, né, ele não sabe dançar, cantar, mas é isso, né, se colocar naquilo nos dons que Deus nos dá e está à disposição. Obrigada. Obrigado, Nina. Muito obrigado. Muito legal. Bem concreto. Estou vendo tanta gente que podia falar, tá todo mundo tímido. Ó, Daiane. Pode falar, Daiane. Olá, boa noite. Vou tentar ser breve também, né? Às vezes a cabeça começa a funcionar e a ter ideia aqui, né? O pessoal vai falando e a gente vai lembrando. Primeiro, boa noite a todos. Obrigada pela experiência. Apesar de estar um pouquinho mais distante um período da EDC, mas sempre que eu participo dessas reuniões eu sinto que é família, né? Eu sempre me reconheço dentro, fazendo parte. Então, isso a EDC tem muito. Como o Marcelo falou, além de ser regenerativa, ela também integra, né? Como a Andrea também falou. Parecia que ela conhecia todo mundo de anos, né? Então, é bem assim que a gente se sente acolhido dentro da economia de comunhão e também com o pessoal da Ampecom. E quando eu vi a Roseli falar sobre a questão de consumo consciente, né, o que ela pode estar transformando também, eu, coincidentemente, estava conversando com Dima, ou algumas pessoas conhecem como Clésia, né, no sábado, que teve a Assembleia do Polo Gineta, enfim. E aí foi justamente isso que eu estava falando para ela, né, que cada vez mais eu tenho buscado perceber dentro do que eu faço, como é que eu posso estar aplicando os conceitos da economia de comunhão e transformando as pessoas, trazendo um pouco mais de transformação para as pessoas, né? E aí, quando a Roseli falou, me veio algo que dentro do que eu faço, eu trabalho com organização profissional, né? Mais comumente chamado de personal organizer, mas é um mais chique, né? Eu costumo falar organização profissional. Essa parte também do consumo consciente, porque existem clientes que têm uma quantidade de roupa absurda que daria para fazer uma doação, um desapego, uma coisa. E uma cliente particular que eu atendi recentemente me chamou muita atenção porque ela tinha uma vendedora de uma loja que percebeu que ela passava por um momento de depressão e essa vendedora aproveitava dos momentos de fraqueza dela para vender mais coisas para ela. Então, ela não precisava e aquela vendedora sempre buscava formas de vender mais roupa, vender, só pensando no lucro, né? Só pensando em ganhar. E aí, durante o processo com ela foi contando e foi se emocionando e tudo mais. Então, o meu trabalho, além de ser muito pessoal, eu estou dentro da casa do cliente, né? Então, é muito pessoal. Faz com que a pessoa queira falar, como a Roseli falou, tem pessoas que só querem ser ouvidas. E o meu trabalho pode proporcionar, além da escuta ativa, da escuta como forma de acolhimento, uma percepção de um consumo consciente. E aí, claro, ela também faz esse tratamento com a psicóloga, mas o trabalho da gente contribuiu para que ela pudesse fazer um desapego agora de forma mais consciente, né, de forma mais objetiva, e também refletindo em quem são as pessoas que estão ao redor dela, ou fazendo ela perceber o que é que está ajudando e o que é que não, né, nesse processo. Então, foi feito um desapego enorme. Depois desse processo, ela ficou muito grata, né, a gente pelo processo, e a gente, ao mesmo tempo, tentou criar, por exemplo, uma loja dentro
do guarda-roupa dela, para que ela não sentisse essa necessidade de comprar fora com a quantidade de roupa total que ela tinha, né? Então, e dessa roupa, a gente também instruiu ela a doar para um brechó, a fazer uma doação para quem precisa. Então, é um ciclo, né? São coisas que vão gerando, que às vezes a gente pode fazer, que o cliente às vezes não sabe, não pensa, não reflete sobre isso. E aí a gente pode estar trazendo também esse conceito, né, de sustentabilidade, de que pessoas estão precisando também. Então, veio muito isso em mente, né, durante esse final de semana, e que eu tenho refletido cada vez mais. E aí eu achei interessante quando a Roseli falou de compartilhar esse caso da minha cliente também. E que dentro do que eu estou fazendo, que eu possa pensar em novas soluções e contribuir realmente para um mundo melhor. É isso, obrigada. Obrigado, Daiane. Que legal. Muito legal. Quando a gente vê que as experiências têm algo em comum, que é o que está no centro não é a questão do lucro ou do empreender em si, mas as experiências veem que a gente está colocando as outras pessoas em primeiro lugar. Dentro do processo de decisão nossa, pelas experiências, a gente vê, né, que é isso que faz a diferença. Muito bonito mesmo. Obrigado mesmo. Não sei como a gente está de tempo, Natália. Podemos ouvir mais algumas experiências, algumas perguntas? Acho que mais uma e a gente vai aos avisos também já. Tá. Mas se ninguém se propor, o pessoal tá tímido. Tá tímido, mas... Tá... O Rogério vai ter uma pergunta lá, né, Rogério? Não, eu fiquei muito contente com o fórum. Foi um momento muito enriquecedor, o fórum. Vim de lá com o coração cheio. E a minha impressão é que, das contribuições que todos nós da EDC podemos dar, é realmente testemunhar que dá para conciliar, né? Ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, sermos empresas de impacto, né? Recentemente, eu participei de um podcast de novas economias e realmente eu entendi que está vindo aí um furacão, né? Com todas essas ideias de vários movimentos, o próprio Sistema B. Então, eu acho que já tivemos outras ondas, Revolução Industrial, a entrada da internet no mercado, o próprio e-commerce, que também revolucionou. E eu acho que a economia de comunhão e as outras economias, que a gente chama de novas economias, se a gente pudesse medir a grandeza delas, assim, como se fosse um dia de 24 horas, a gente estaria nos primeiros 15 minutos, né? Então, que a gente persevere, aprimore. Eu dou parabéns aí para toda a diretoria atual do Ampecom, que esse ano foi muito frutuoso. O Emílio já citou a questão do guia de impacto, então a gente consegue medir o que a gente impacta na sociedade, né? E outras ferramentas, a própria repaginação que a DC teve, a reestruturação do site e outras 1000 ações que a atual diretoria fez e, com certeza, tornou mais fácil nós darmos visibilidade à economia de comunhão. Então, estou muito contente com esse ano frutuoso e podem contar aqui. E quem puder pedir ainda uma pizza aí, está no iFood, tá, pessoal? Só se colocar o cupom aí para nós. Rogério, obrigado, cara. Muito obrigado por compartilhar. Foi muito bom estar contigo lá no fórum. Pessoal, mas agora a gente vai passar para a Narinha, né? Narinha com os recados, mas meu agradecimento muito grande. Assim, ó, o Rogério falou que a gente está dentro desse ecossistema de negócios de impacto, mas a gente tem um tempero muito especial. O tempero da economia de comunhão é o que, em comum, que eu vi aqui, a gente se sente família. Eu cheguei lá e conheci todo mundo. Tem algo a mais, que a gratuidade, que ver a pessoa olho no olho, dar sentido para cada ação que a gente faz. Então, eu fico muito feliz. A gente está no início de uma caminhada, convido todo mundo a perseverar.
Às vezes não vai ser fácil a gente se encontrar no Zoom, mas eu convido a todos, porque esse Brasil é muito grande, nós somos muitos espalhados. Esse é o último encontro, mas os próximos eu convido que a gente volte com força total para compartilhar as experiências e que cada um com a sua criatividade nos seus ambientes consiga, né, empreender no sentido de mudar aquilo que está ao nosso alcance, empreender com amor, para empreender, vendo que a gente tem sim a capacidade de mudar a vida de alguém que está do nosso lado. E tudo com aquele sentido profundo que a EDC dá para nós. Então, obrigado a todos por esse ano, foi muito trabalho, foi muito legal, foi desgastante e recompensador. Entrego agora as honras para a Narinha contar para nós o que ela tem, né, os recados. E da minha parte, eu dou uma boa noite e agradeço demais pelo momento. Obrigada, Emílio. Eu acho que o Alexandre queria falar alguma coisa. A gente tem uns 2 minutinhos, Alexandre, ainda. Se você... Não, é só um pouco completando a fala do Rogério, que às vezes as pessoas me perguntam, porque como eu trabalho no mercado financeiro, acham que eu entendo muito de investimento. E as pessoas me perguntam onde é que eu aplico meus investimentos, né? Como é que eu faço meus investimentos? Aí eu respondo, retornando a pergunta, né? Quanto que é um bom retorno para você? É 10%? É 20%? Porque eu sei de um investimento que paga 100%, paga 100 para 1. Opa, esse mesmo que eu quero. Eu falei, esse investimento é a comunhão. Então, vamos praticar a comunhão que paga 100 por 1. Então, é uma forma da gente, de que a gente acredita que realmente é assim que funciona. Obrigada, Alexandre, Emília e Natália pela condução, a Roseli, a Andréia, enfim, e a todos vocês, né, que a Emília já fez os agradecimentos. E agora eu queria só fazer alguns convites, alguns comunicados, né, de final de encontro. E aí, como participar, né, da rede da economia de comunhão? Eu sei que aqui alguns já são inseridos, talvez tenha alguém que ainda não. Então, a gente deixa o convite, né? Você pode participar da rede, uma das formas, né, sendo um associado da Ampecom. Então, basta entrar no nosso site e você identificará 2 modalidades de associação, a colaborativa e a contributiva, e optando por uma delas, você se conecta à rede da EDC e passa a acompanhar todo o trabalho que a gente faz aqui no Brasil, e tem acesso a todos os nossos conteúdos, né, as nossas novidades, nosso trabalho. E também, em optando pela associação contributiva, você colabora para a nossa sustentabilidade financeira, que também repercute aí em todos os nossos projetos. Você também é convidado a participar do Workplace, é a nossa comunidade da economia de comunhão, é uma espécie de Facebook voltado para todos aqueles que possuem interesse no trabalho da EDC, e nela há uma diversidade de público onde é possível interagir, compartilhando histórias, vivências e experiências, também como iniciativas de economia de comunhão. Todos esses links, né, para vocês se inscreverem, as meninas vão estar colocando aí no chat. E como colaborar, né? Como colaborar também para esse grande projeto? Você pode participar da campanha Comunhão em Ação, é uma campanha contínua de financiamento coletivo, então ela acontece durante o ano inteiro, e é a nossa forma concreta de fazer comunhão através da arrecadação de recursos financeiros para também sustentar os nossos projetos. E para 2023, quais são as novidades, né? Aquilo que a gente espera que a gente está preparando para 2023. Nós estamos preparando a Jornada dos Multiplicadores, que é uma jornada piloto, que visa oferecer reflexões, conexões e instrumentos para potencializar a criação de redes e ecossistemas locais, envolvendo e acolhendo diferentes pessoas que desejam construir uma economia de comunhão em seus territórios, a partir da cultura e recursos disponíveis, em sinergias com outros pares e iniciativas já em curso. Então, se você deseja receber mais informações sobre esse projeto, você pode fazer uma pré-inscrição no link que vai ser inserido no chat. E logo, logo, a partir do ano que vem, a gente vai estar também entrando em contato com vocês para passar mais informações de como vai ser essa jornada.
E nós também teremos o lançamento dos 10 minutos com a pessoa empreendedora, que é uma oportunidade em que vocês conhecerão histórias de pessoas, né, como as que contaram aqui hoje, compartilharam com a gente, que estão revolucionando, né, essa forma de fazer, de pensar e fazer os negócios através da ação de empreender. E, por fim, sei que muita informação, mas queremos, pode passar para o próximo slide. A gente quer convidar vocês para quem aí é interessado na área da pesquisa e quer conhecer e se aprofundar mais sobre a economia de comunhão. A gente vai ter o primeiro encontro da rede de pesquisa da EDC, ele acontecerá no próximo dia 6/12, né, às 20 horas. Então, se você tem esse desejo de conhecer, de aprofundar mais nessa voltada aí para a pesquisa, então, e quiser participar, também fica o convite. E fica o convite para participar. E a gente deseja aí as boas festas, né? Já estamos nessa reta de final de ano. Desejamos as boas festas, que todos tenham um bom Natal. Essas aí são as nossas redes sociais, para quem quiser nos acompanhar. E a gente se encontra agora, né, em 2023, nas nossas próximas atividades. Falo aqui no aspecto online, mas que a gente continua, né, durante também esse final de ano aí, se conectando por aqui. Qualquer coisa, a gente está à disposição, pode nos procurar também. Muito obrigada. Menina, pode pôr a música? É isso? Isso, gente. Obrigada, amor. Feito, então. Pessoal, um Feliz Natal, então. Bom dezembro. E continuamos em contato nos grupos ali, né? Quem recebe qualquer coisa nas redes, a gente está à disposição. Super obrigado. É muito estranho se despedir de uma reunião Zoom, né? A gente não sabe se vai ou fica. Mas... Valeu, pessoal. Boa noite. É quando a Verônica toca no botão diz assim, não está mais gravando, né? Não tem aquele som, daí a gente sabe que... Tchau, pessoal. Até. Obrigado demais, pessoal. Super obrigada a todos. Saúde a cada um. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Festas.